A paz, meus consagrados do Senhor. Nós vimos anteriormente que a oração que Deus pede, primeiro, não é a oração que Deus escuta, mas a que Ele pode ouvir. Segunda coisa é que não é a oração de rituais vazios e exibicionistas, mas é a oração do quarto, da intimidade, da verdade de quem aparece diante dele nu, pelado de coração. Terceiro, que a oração não é de vez em quando a gente decide fazer uma fala aqui, outra ali, em algum tempo, em algum ritual, mas é sem cessar. Quando a vida vira uma oração, quando a gente se transforma numa oração. Enquanto sorri, enquanto gargalha, enquanto chora, enquanto come, enquanto caminha, enquanto abraça, enquanto beija. É quando a vida vira um abraço e beijo em Deus todo o tempo. Quando a gente é uma oração ambulante, sem se desligar do nosso Pai. Quando todo o nosso processo mental vira uma oração. Quando a mente de Cristo em nós aprendeu o que é uma relação de amor que não se divide, que não se distancia, que está sempre presente. Deus Pai com o Filho eu, e eu Filho com o meu painho. Um filho de Deus precisa compreender isto como uma coisa natural, como enxergar, como respirar. Deixar de entender isso é ficar tão distraído como uma pedra. Jesus, ele repreende os religiosos quando eles pedem para a multidão parar de cantar Hosana ao que vem em nome do Senhor. Jesus diz: na distração de vocês, se eles se calarem, até as pedras terão mais oração que vocês. Elas terão que clamar, elas terão que gemer, porque em vocês não há oração para ser ouvida. Em Cristo, tudo que há em mim é oração. Tudo em mim precisa estar diante da luz que é Deus, porque sempre é dele, por ele e para ele, ainda que seja contra mim. As minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas angústias de desejo, as minhas insatisfações a tudo que me cerca. Quando eu fico pelado diante de Deus de coração, eu fico de verdade diante da verdade que é Cristo. Quem não aprende a orar assim, deixa de ser uma oração. Estabelece teto para si. Quando sabemos orar assim, a gente aprende que a vida com Deus não tem teto, porque o teto é uma atrofia. Nós somos chamados para viver com Deus sem telhado, abertos para o céu. Essa oração vivida vai limpificando a gente, nos enchendo de paciência, de tolerância, de misericórdia, de graça. Orando assim, em mim e para os outros, eu aprendo que eu não sou o padrão de existência para ninguém. Só o Cristo em mim que é. E é com tristeza que eu digo que nem todos estão aptos e nem todos desejam viver uma vida assim com o Senhor, em oração sem cessar. Porque isto implica em renúncias pessoais, em morte do eu, em abrir mão do mentiroso, do falso controle que todo mundo gosta de segurar nas mãos. Há tantas pessoas que escolhem ser pedra, às vezes com uma sutil arrogância religiosa do orar de vez em quando quer.
Entendido esses princípios, nós vamos, portanto, aprender a orar o Pai Nosso. De cor, lembra? De coração? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Pai Nosso é a oração mais completa que alguém poderia elaborar. Por isso é que ela foi quase como uma instrução de Deus Pai na boca de Jesus. Mas ela não pode ser rezada. Como nós vimos anteriormente, ela precisa ser vivida. Do contrário, ela vira um mantra, uma sequência de palavras vazias que não serve para nada, exceto para enganar o falante dela. O engano de achar que disse alguma coisa e ainda presumir que Deus ouviu. Oração que não é vivida, ainda que falada, não é ouvida. Passa pelo ouvido do escutador, mas não faz morada no coração de Deus. Não é inspirada por Deus. Aquele ato de inspirar mesmo, de levar para dentro de si, que é diferente de expirar. É inspirada, e a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se eu a vivo, a minha vida é inspirada como incenso agradável, e Ele coloca para dentro dele mesmo, porque é uma vida inspirada. Agora, qual é o princípio ativo do Evangelho? É ler, crer e praticar. E Evangelho praticado em simplicidade de fé liberta a gente, constrói Cristo na gente, muda até o humor da gente, altera o ânimo da alma da gente, não vira uma alma desanimada. Pai Nosso, porque não é Pai meu, não há egoísmo aqui. Eu admito que o Pai tem muitos filhos e, por assim dizer, então eu tenho muitos irmãos. Aqui eu vejo que eu posso tentar ter o vínculo pessoal e particular com Deus de todas as maneiras, em todos os meus múltiplos quartos pessoais. Mas se eu não honrar esse sentido coletivo, familiar, não há vida nesta oração, não há honestidade e verdade nela. Quem não sabe isso pensa que conhece Deus, mas engana-se. Porque Deus é uma família, Deus é uma comunidade de três e Ele é uma unidade. Portanto, o Pai não é meu antes de ser nosso. Toda oração feita carregada de ódio, de ressentimentos, de mágoas, de individualismos, de egoísmos, pode até ser feita em nome do Pai Celeste, mas não é oração. É macumba, é despacho perverso de um coração cheio de avareza, que vive o medo de não ter ou de perder. Qualquer oração sem o coração limpificado, saneado pelo Evangelho, não pode ser chamada de ação, porque não é vestida de ação, verdade e vida. É só uma verborragia descomprometida, é só uma salivação boba das palavras.
Quem não é egoísta não fica pensando que Deus é seu cúmplice, é seu comparsa, que faz parte da sua gangue, do seu complô pessoal para se dar bem, para tirar proveito pessoal das coisas sem pensar nos outros. Deus não é um Deus chefe tribal, cheio de acertos combinados com um ou com o outro. Quem não perceber que o amor que Deus ama a gente, Ele ama a todos e quer amar a todos por meio de mim também, essa oração está sob júdice, está em xeque. É uma oração banhada de espírito safo, não de coração salvo. Quem ora o Pai Nosso com entendimento egoísta, inclusive contra uma outra pessoa que também é filho de Deus, não está orando a Deus. Não será um Pai Nosso, mas sim um diabo meu, porque Deus não estará nesta oração. Oração egoísta, isolacionista, que não cabe o outro, não pode ser santamente chamada de Pai Nosso. O Pai Celeste não tem assunto, ele não tem conversa com quem acha que o Pai é só dele, que pode se fazer um conluio com um pai caprichoso, particular, com alguém egoísta, excluindo os outros, inclusive os seus desafetos. O Pai é nosso, antes mesmo de ser o meu Pai. Fiquem com esse aperitivo frasal desta oração. Até o próximo encontro. Deus os abençoe.